Olá, meus irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, nos últimos dias eu não fiz vídeo porque eu acabei ficando resfriada, muito resfriada mesmo. Terça passada eu não consegui ir ao grupo de oração, estava bem mal mesmo, com muita coriza, cheguei a ficar um pouco com a voz fanha, né, meio rouca. Fui para a missa para receber Jesus mesmo, mas fui de máscara, muita tosse, mas estou melhorando. Minha voz está voltando ao normal, a tosse ainda está persistindo um pouquinho, mas estou melhorando, graças a Deus. E aí, a partir de hoje que eu quero fazer, acabei de chegar do grupo de oração, e a palavra hoje que o Senhor trouxe ao nosso coração, ela está lá na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo de 1 a 8, mas aí eu vou fazer com vocês apenas do versículo de 1 até o 6. Na qualidade de colaboradores seus, exortamos-vos de que não recebais a graça de Deus em vão, pois ele diz: eu te ouvi no tempo favorável e te ajudei no dia da salvação. Agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. A ninguém damos qualquer motivo de escândalo para que o nosso ministério não seja criticado. Mas em todas as coisas, nos apresentamos como ministros de Deus por uma grande constância nas tribulações, nas misérias, nas angústias, nos açoites, nos cárceres, nos túmulos no populares, nos trabalhos, nas vigílias, nas privações, pela pureza, pela ciência, pela longanimidade e pela bondade, pelo Espírito Santo, por uma caridade sincera, pela palavra da verdade, pelo poder de Deus, pelas armas da justiça ofensiva e defensiva, por meio da honra e desonra, da boa e da má fama. Falei que era até o 6, mas a gente foi até o 8, como foi no grupo. E aí, enquanto o irmão pregava, ele trazia exatamente, né, a honra que é, mas também o peso que é, no sentido não de pesado, mas no sentido de quanta responsabilidade sermos colaboradores do projeto de Deus, sermos colaboradores do Senhor, e que a graça de Deus ela não pode ser recebida em vão. Não é para mim receber e me encher a ponto de tampou, chegou no limite, eu tampo o meu potinho, que sou eu, e pronto, fica por isso. Ela precisa ser transbordar, ela precisa ir até o encontro dos irmãos. E aí, enquanto o irmão, ele, né, muito agraciado, muito ungido pelo Espírito Santo de Deus, ele falava, ele trazia exatamente que durante as moções que ele preparava essa pregação, as moções que o Senhor deu para ele falava sobre a passagem de quando Paulo e Silas estavam presos na prisão, e aí aqueles homens foram açoitados, aqueles homens, eles tinham sido torturados porque estavam ali pregando o evangelho, e aí eles podiam dizer: nossa, Senhor, mas foi para isso que o Senhor me chamou? Como assim? A gente estava aqui pregando o evangelho, o Senhor deixa que a gente seja preso? E aí ele fala, eu imagino ele falando que ele ficava imaginando a cena, que aí Silas olhou de repente para Paulo e falou assim: e aí, o que a gente vai fazer? Meia-noite, dentro de uma prisão, amarrado, já tinha apanhado, e eles começam a louvar, começam a rezar. E aí eu fiquei imaginando, quando ele falou eu imagino a cena, eu imaginei também, e eu fiquei imaginando, na minha humanidade, né, enquanto o pregador, a gente podia olhar e falar assim: cara, você tá destruído, né, o calombo aqui tá feio, né, olha essa cicatriz, essa marca. Mas eles começaram a orar. E aí eu peguei essa palavra para mim, que às vezes quando as coisas chegam no teto, no limite, a gente começa a murmurar, começa a descontar naqueles que residem com a gente. Eu falei que às vezes eu desconto no meu marido, no meu filho, porque a gente precisa tomar pra gente. A gente precisa compreender que a gente é colaborador do Senhor, por graça dele, por misericórdia dele, porque ele não precisa da gente, mas ele nos concede essa honra, essa missão, essa graça e essa responsabilidade de irmos além. E o nosso chamado, a gente precisa compreender que em todo tempo é dando glória ao Senhor. É dizendo: faça aquilo que precisa ser feito, Senhor. Que seja feita a vossa vontade. E aí a música exatamente, né, uma música mais antiga, o pessoal do movimento vai conhecer, da renovação, que é: Deus conta com você, por isso te escolheu e te deu uma missão. É preciso prosseguir, proclamando sempre seu nome
E aí nessa música o refrão dela é uma ordem. Levanta-te, levanta-te. É preciso caminhar sem medo. Levanta-te, levanta-te. Confia no Senhor e segue. Primeiro manda a gente despertar. Se você está dormindo, se você tem tibieza na oração, se um dia eu vou, um dia eu não vou, é uma decisão de cada dia. Eu vou em nome de Jesus. E aí quando eu recebo a graça de Deus, não é para mim, é para ela transbordar. E é uma missão ser colaborador do Senhor. E o Senhor te chama pelo nome, já conhecendo exatamente quem é você. E aí eu quero abrir um parênteses aqui, que uma irmãzinha, uma ovelhinha que fez o seminário de vida plena no Espírito lá em 2023, ela perseverou, ela continuou e ela pediu discernimento. E hoje ela deu a sua resposta. E ela disse uma frase assim fantástica, ela falou, eu falei para Deus, foram precisos 10 anos para mim poder dizer sim para o Senhor. Que eu ficava naquela luta, vou, não vou, vou, não vou. E se passaram 10 anos. Mas eu já disse para Deus, eu falei para Deus, Deus escolhe outra alma. E aí ela dizia, né? Eu falei para Deus, Deus escolhe outra alma. Mas Deus falou, não, eu vou escolher você, é você. E isso é muito lindo, gente. A predileção que o Senhor, Ele tem por almas pequenas que se abandonam nele e que sabe que não tem nada para poder oferecer. E é disso que Deus se utiliza. E grandes profetas aparecem. E grandes profetas evangelizam e levam a palavra de Deus e sofrem tortura pela palavra de Deus, mas dando glória a Deus. E é isso que a gente precisa fazer. E é assim que a gente precisa conduzir a nossa vida, confiando nos planos do Senhor. E nos momentos difíceis, na tribulação, seja em qual for, dando graças a Deus. Porque é fácil? Não, meu irmão, é uma luta a cada dia. Mas é porque nós sabemos que a nossa recompensa não é para essa vida que acaba, é para a eternidade. E Deus conta com você. Ele te deu uma missão. É preciso caminhar sem medo. Peçamos ao Espírito Santo a graça de estarmos tão cheios dele, a ponto de esvaziarmos de nós mesmos, nos enchermos dele, a ponto de transbordar. E transbordar sempre levando o Senhor. Porque Deus conta com você. Que Deus te abençoe.